com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de tudo. E para isso é preciso que haja assim ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional. A responsabilidade com a cultura é a responsabilidade por sua própria vida, porque tudo é cultura. Toda a acumulação de um povo, toda a acumulação de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura. O Brasil é o papel da fraternidade universal. Nós não viemos aqui para ser potência hegemônica, nós não viemos ao mundo para ser potência hegemônica de nada. Nós somos potência solidária, com o potencial de todos, de todas as nações. Então, já que é pra falar de cultura... O que é cultura pra você? Meu nome é Rebeca Lorenzi, eu sou artista, produtora cultural, entrando na área do audiovisual por agora. Estudo na Escola Otoniel Mota no período da manhã, sou do 3º ano e é isso, de Salvador, Bahia. Prazer, Rebeca, tudo bom? O que é cultura pra você? Cultura pra mim é o que a gente vive no dia a dia, é o lugar de onde a gente vem, é as pessoas que estão ali ativando para que naquela região tenha uma mobilização artística, tenha pessoas que ganhem visibilidade ou não também, ou só façam bem para aquela comunidade. E eu acho que cultura é isso, é o que a gente vive, é a manifestação de um lugar, de uma região e o canto de um povo. Bom dia, rapaziada, eu me chamo Leandro, sou da Escola Otoniel Mota, do 3º ano C, na parte da manhã. Prazer, Leandro, tudo bom? Então, meu mano, o que é cultura pra você? A cultura, mano, na nossa vida é tudo, tá ligado, mano? É a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, o respeito que a gente tem com as pessoas, tá ligado? Tipo, saber entender a diversidade, que tem pessoas diferentes, ser pessoas de tal forma, saber respeitar as pessoas, tá ligado? Sim, muito foda, meu mano, muito obrigado. Opa, boa tarde, meu nome é Leonardo, eu sou do 3º ano do Otoniel Mota. O que é cultura pra você, meu mano? Cara, cultura pra mim é práticas ou apelos da sociedade, isso vai depender de cada parte do mundo e pode ser uma coisa para expor alguma dor da sociedade, como uma coisa que vem muito de antigamente daquele povo, como uma dança, como uma coisa que tá feito no sangue daquela sociedade. Boa tarde, meu nome é Matheus. Meu nome é Arielle. Eu sou do 1º D de tarde. Eu sou do 2º I da tarde de Otoniel Mota. Cultura pra mim é... difícil. Pra mim é música, é dança. Não sei o que é explicar. Tudo que você possa se expressar. Lembra que você jogar uma bola com seus parceiros é cultura, você ter um churrasco com a sua família, isso é cultura. E é passar de geração por geração, é conhecimento, é linguagem, é isso, gente. Cultura pra mim é tudo. Algum conhecimento, crença, costume. Meu nome é Ana Luísa, sou do 2º ano I da tarde no Otoniel Mota. Meu nome é João Pedro, eu tenho 16 anos. Eu estudo no período da tarde, sou do 1º ano, no 1º ano F no momento e estudo na Escola Otoniel Mota. Então, Ana, o que é cultura pra você? Pra mim, cultura é o histórico do que somos hoje em dia. O histórico do que nossos pais foram, do que os nossos avós foram, do que somos agora. E do que podemos nos tornar. Eu acho que é o que nos representa, é o que nós somos. A cultura para mim é uma forma de se expressar, é uma forma de expressão, primeiramente, entre culturas, tanto tipo indígena, como cultura da rua. Eu danço hip hop, então eu aprendo muito sobre isso. Também pode ter feito cultura como uma forma de justiça também, muitas coisas basicamente. Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou professora de História aqui no Otoniel. Esse ano eu também estou como professora da sala de leitura, então estou cuidando aqui da biblioteca da nossa escola. Prazer, professora Flávia. Então, a gente tinha uma questão para tirar com você. A gente já sabe que cultura é importante e sabemos um pouco da cultura. Agora a gente queria tirar uma dúvida que é por que ela é tão importante no prato dos estudantes? Cultura é uma noção, um conceito muito amplo, né? A gente pode pensar de várias maneiras, desde a ideia de cultura que vem de cultivar a terra, esse cultivo que se faz, até a noção aí do século XIX, que era uma noção mais de hierarquizar a cultura. Vai vir essa ideia de alta cultura, baixa cultura, arte que é boa, arte que não é boa, o que é arte, o que não é arte, o que é cultura, o que não é cultura.
E na escola a gente tem várias culturas também. A gente tem a cultura do lugar, a gente tem a cultura da instituição. Então a gente tem a forma como as pessoas pensam, se comportam, a forma como o conhecimento é tratado. O nosso currículo, hoje, ele procura atender uma diversidade cultural. Então a gente trabalha com a ideia de pluralidade de pensamentos, de pluralidade de ideias e, portanto, de diversidade de culturas também. A gente tem um processo histórico de silenciamento de outras culturas. E hoje a gente pensa que essas culturas silenciadas e negadas no currículo, elas têm que também estar na escola. Por isso que é importante a cultura da dança, do slam, da poesia. E não só, a gente trazer todas essas culturas. Já que você falou do prato do estudante, a gente está falando de alimentação. É sempre bom a gente ter uma alimentação diversa em nutrientes. Então a gente não vai servir só aqui o Machado de Assis, a gente vai servir também o Sérgio Vaz. A gente vai servir toda essa diversidade para os estudantes, né? E os estudantes, quando eles entram em contato com expressões culturais, eles aprendem de uma forma diferente. Porque não é só uma coisa voltada para a mente, para a cabeça, mas envolve o corpo também. Então um menino que recita uma poesia, ele usa o corpo, a mente, o espírito, as emoções, o mental, a inteligência, porque afinal de contas a gente não é separado. Né, tem a cabeça, tem o corpo, tem o conhecimento da escola, tem o conhecimento da rua. Não, a gente é uma coisa só. A gente aprende diferente quando a gente tem vínculo, quando a gente tem emoção. E esse envolvimento de uma paixão pelo conhecimento, isso é importante. Quando ele vê uma dança num palco, ele conhece as coisas de uma forma diferente. Então, para mim, a importância da cultura é essa. Olá, meu nome é Marco Nicolino, sou professor aqui no Antônio Mota, da área de Sociologia. Estamos aqui para participar do documentário Cultura no Prato dos Estudantes, é isso? Isso aí, cara. Então, professor Nicolino, a gente queria saber o que é cultura para você. Bom, pegando um gancho aí com o título de vocês, um prato dos estudantes, né? Uma coisa que a gente consome muito é o pão, né? Todo mundo tem isso como um alimento, né? E várias culturas, vários grupos produzem pão de forma diferente, né? E essa capacidade de produzir o pão, de dar significado ao pão, a importância do pão, a forma como ele é trabalhado, a forma como ele é simbolizado dentro de uma cultura, isso diz muito, né, sobre o que é a cultura. A forma como cada grupo, cada sociedade procura simbolizar, né, através do trabalho, através da expressão, através do entendimento. Só que no capitalismo, a cultura acaba sendo distorcida por uma questão que a gente está dentro de uma sociedade de classes sociais. Isso que a gente vai criar uma certa noção do que é cultura popular, contraposição à cultura erudita, determinando isso a cultura de rico, se a cultura de pobre, se a cultura tem valor, se a cultura não tem valor, que nada mais é que um desdobramento da estrutura da sociedade capitalista. Você acha que existem métodos, sei lá, tipo, que a gente possa fazer para desmontar essa violência simbólica? Então, essa é uma pergunta, um debate, né? O jovem não tem consciência da importância que a cultura tem para o indivíduo como um pão, como um alimento, para ele se entender, para ele ter sua identidade, para ele conseguir conviver numa sociedade onde ele realmente tenha raízes. É muito imposta a cultura que eles querem. Aí a gente, tipo, tá fazendo esse audiovisual na intenção de, tipo, e a nossa cultura? A gente vai começar a olhar para ela quando? A gente vai começar a valorizar ela, a falar dela quando? Essa cultura capitalista massificada deixa a gente muito superficial, a gente acrítico. A gente não consegue reconhecer a nossa própria essência. A gente perde as nossas raízes. Se a gente perde as nossas raízes, a gente não sabe se colocar no mundo. Para a importância de que o jovem ele tem que se alimentar da cultura, de várias culturas que estão dentro da escola, mas também que estão fora, que fazem parte da história do país, da região que eles vivem, de como ao longo do tempo eles foram se criando, se entendendo, interagindo, dando significados. Eu vou comentar com vocês uma situação que eu vivi aqui na escola com um aluno, Alexandre, do segundo G, a gente conversando sobre música. Ele contou uma música do Djonga, que é a Vó, e nessa música ela vai trazendo vários elementos das famílias, das mulheres brasileiras, das dificuldades. Então dá pra gente pensar que essa juventude ela produz
culturas, produz músicas, produz significado. E isso modifica a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente olha para nossa família, a forma como a gente olha para o nosso país, como a gente se sente, os sentimentos que se expressam através da música. Vó, como você conseguiu criar 3 mulheres sozinha, na época que mulher não valia nada? Menina na cidade grande, no susto viúve, daquela cor que só serve pra ser abusada. Você não costurou sua roupa, né? Teve que costurar o mundo de trauma, abdicação, luta, pra hoje falar com orgulho que essa família não tem vagabundo. Boa, minha família. Meu nome é Alexandre. Eu sou a Tiffany. Meu nome é Sara. Meu nome é Júlia. Meu nome é Henry. Eu vim explicar para vocês o que é cultura material. Cultura material é um conjunto de coisas concretas que pode ser vista, tocada e serve para trazer a identidade de um povo. Um exemplo de cultura material que a gente tem aqui na escola é esse quadro. Esse quadro ele representa a chegada dos europeus no Brasil em 1500, que inclusive foi pintada por um aluno aqui do Toriel Mota. Outro exemplo de cultura material que a gente tem, que a gente pisa em cima, é a nossa escola, que foi criada em 1907, com a sua inauguração sendo no dia 1º de abril, que na época a gente tinha o vereador Dr. Luiz Fábio Barreto, que foi um cara que lutou bastante pelo direito de ter uma escola de ginásio aqui em Ribeirão Preto, que é uma escola de ensino médio, sendo a terceira escola fundada no nosso estado, a primeira sendo em São Paulo, a segunda em Campinas e a terceira aqui em Ribeirão Preto. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre a cultura popular. A cultura popular pode ser resumida em crenças, valores e expressões, e traz novas visões referente a assuntos específicos. A cultura popular está implantada na nossa vida mais do que você pensava, como na música que a gente escuta de todos os gêneros, na moda como roupas e acessórios, e séries de televisão, filmes e até as novelas que a gente assiste na nossa televisão todos os dias. Aqui também no Brasil temos festas populares como o Carnaval, festa junina, mas se fosse dar um exemplo de uma tradição de outro país, no estrangeiro, poderia ser a Ação de Graças e até o Halloween. Mas também não é só isso, a cultura popular também está implantada na literatura, na religião e também nas lendas folclóricas, que são passadas de geração em geração, dessa forma dando uma identidade para cada região. Ela também está aqui na nossa culinária. Aqui mesmo no Brasil temos exemplos como feijoada, acarajé, cuscuz e até a coxinha. Por fim, a cultura popular também nos ajuda a encontrar determinados grupos com as mesmas visões e opiniões que as nossas, dando aquela sensação de pertencimento a algo. E eu vim explicar para vocês o que é cultura imaterial. Quando a gente pensa em cultura, muitas vezes na nossa cabeça, monumentos, livros, obras de arte, é tudo cultura palpável, tudo aquilo que você pode tocar. Mas a cultura imaterial, ela é diferente. Ela é feita de saberes, práticas, religiões, expressões, tradições. Pensa por um instante no seu prato favorito preparado pela sua avó segundo uma receita de família. Tudo isso não está gravado em pedras, mas sim na nossa memória e nas nossas ações diárias. Proteger a cultura imaterial é uma coisa muito importante. Vou explicar um pouco para vocês o que é cultura erudita. Cultura erudita é conhecida como alta cultura, considerada sofisticada por ser eurocêntrica, vinda da alta sociedade europeia branca e geralmente acessível a uma certa parte da sociedade, com famosas obras como Shakespeare, Beethoven, balé, clássico, ópera, marginalizando outras culturas. Vou falar para vocês um pouco sobre a cultura em massa. A cultura foi usada para gerar produtos culturais para grandes públicos, que em geral foram repassados pelos meios de cultura em massa. Entre elas está a televisão, a imprensa e até mesmo a internet que a gente tem acesso na palma da nossa mão. Mas não é só isso, a cultura também está ligada à grande expansão tecnológica que permitiu a produção em grande escala de conteúdo. Como exemplo à cultura de massas, podemos usar a música pop, onde tivemos um grande artista chamado Michael Jackson, que criou o famoso Moonwalker, que até hoje, com seus passos e suas músicas, influenciam no nosso dia a dia. Também temos as novelas brasileiras, que se enquadram muito bem na cultura de massa, com seus milhares de telespectadores nas emissoras de TV. Na cultura de massa também existem duas visões, e o livro Apocalípticos e Integrados, do Humberto Eco, discute muito sobre essas visões. De um lado, temos as visões pessimistas que vêm da alienação, e do outro, temos as otimistas que vêm da democratização sobre a cultura em massa. Em resumo, a cultura em massa é fruto da modernidade e dos meios de comunicação. Enquanto ela é criticada por homogeneizar e alienar, também é muito valorizada por permitir o acesso a milhões de bens que antes eram elitizados. Tá, mas você sabe qual que é a nossa visão de mundo? Aí, eu quero uma escola com E de educação, S de saúde mental, C de compreensão, com oratória fundamental e L, por mais líderes que seguidores. Afinal, esse é o nosso show de horrores. Quero um futuro promissor, que
que cada neguinho que foi discriminado possa ter a oportunidade de virar doutor, que cada menina que foi calada, eu espero que vire advogada. A redação que nós faz hoje é sem ponto e sem vírgula. Às vezes o sistema são a nossa pior inimiga, tanta gente por aí que tá alienada, e é por isso que eu digo e repito, que a educação é nossa maior aliada. E minha visão de mundo é tirar mais gente da boca e encher mais a boca daqueles que têm fome. E eu não falo só de comida, falo de estudo, moradia, conteúdo e tudo aquilo que por anos nos foi negado pelo Estado, a comunidade tem nos proporcionado. Cultura que não se toca, se sente no peito. Não tá nos livros, mas tá no respeito. Tá no batuque, na rima, na rua. Tá na rima que nasce do chão e flutua. É o saber da avó, o axé do irmão, a ginga do corpo, a fé na mão, cultura imaterial. Sem raiz, sem moldura. É a voz de quem vive e não de quem censura. Aê, minha família, nós temos que se questionar o motivo dos hospitais particulares estar cheios de rico e não foram eles que construíram. O porquê das escolas particulares estar cheios de filhos de rico e não foram os pais deles que construíram. Nós temos que começar a se colocar no lugar onde pertencemos, porque desde sempre nós fomos os desconstruídos.